Olá, amigos, tudo bom? Mais um papo de editor hoje à noite na Tagore Editora. Eu me chamo Vitor Tagore, sou o editor e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a nossa amiga e escritora Elaine Lesbão, que faz um tempo que a gente não conversa e a gente, por causa dessa pandemia, faz um tempão que a gente não conversa. A Elaine foi uma das primeiras publicadas aqui da Tagore. Eu acho que e a gente fez um trabalho, sinceramente, muito legal. Até vou dizer que a Elaine que indicou o nosso capista. E aí todo mundo me pergunta, Tagore, essa é a autora que está aí na foto? Gente, parece. É tão bonita quanto. Mas foi feita pelo Décio, um capista que a Elaine adora e que acabou virando nosso amigo. E a Elaine tá aqui já pra gente bater um papo. Já tava aqui agoniada, porque é a primeira vez, gente, que a Elaine vai participar de uma live assim. Então, Elaine, seja bem-vinda. Vou te colocar aqui dentro da live, não se preocupe. Isso é um bate-papo nosso, é uma conversa e você está em casa. A Tagore Editora é a sua casa. Um segundinho. Entrar. Vamos ver. Ela está entrando. Carla, Jorge, sejam todos bem-vindos. Oi, Elaine, seja Oi, não tô vendo bem-vinda. você ainda. Tudo bom? Vamos nos ajustar aqui para nossa conversa. Estou vendo Pronto, só um pedacinho de você. Vai ter que vir mais para melhorou? baixo. Melhorou. Tudo bom com você? Tudo bom. Seja Faz tempo, bem-vinda né, para nosso Tagore? para nossa conversa. Alexandre Lesbão está aí também. Deixa eu dar um oizinho para ele aqui. Vai aparecendo um pessoal e aí a Sara tá mandando oi também. Oi, Elaine. Sara. Então, e eu estava conversando aqui, né, falar um pouquinho de você, né, Elaine, que publicou com a gente, eu acho que esse nosso belíssimo livro. A Elaine tem vários outros livros também publicados, mas eu vou te falar que esse aqui eu tenho todo o carinho, porque foi um dos primeiros e a gente veio de amigos, né? Marcos Linhares era seu amigo que te indicou e a gente conversou e eu li seu livro e você mandou seu original. Seja bem-vinda, Isabel, Julie, o Alexandre, tem já várias pessoas entrando aí. E aí, à medida que eu vou, gente, batendo um papo, às vezes, Elaine, eu chamo alguém que eu vejo aqui que falou alguma coisa, e aí, por exemplo, já tem gente perguntando quem é essa mulher na capa, tal. Isso aí a gente tem que perguntar pro Décio, né, Elaine? Todo mundo acha que é Não, você. não, Tagore, só uma correção. A capa é do Renato Klisman e Ah, ela foi adaptada pra, pelo Décio à época, alguma coisa assim, eu não me é lembro, mas o verdade. Décio também é meu capista, né? E tem dois Décios, né? O Décio Lopes e o outro Décio. Então, é, a gente fez essa capa aí com o Renato Klisman e depois a gente fez umas adaptações com o Décio. E o Décio também, Foi, acho que fez foi, foi. outras Eu fiquei com ele capas. na minha cabeça, você acredita? E eu nem tinha, Isso. já nem me lembrava, já nem me lembrava, porque eu depois fiquei trabalhando com o Décio, fez vários trabalhos pra gente. Foi muito legal a parceria com ele. Sim, o Décio é ótimo. E o Renato fez essa capa e estão perguntando quem é, né, a moça da capa. Eu também não sei. Essa imagem foi construída, né? Veio de um banco de imagem, mas nós mudamos cor de cabelo, cor de olho. O Décio fez um trabalho, o Renato fez um trabalho bem legal e, e eu gostei bastante dessa capa. Algumas pessoas perguntam se Elaine na capa. Não, não sou. Infelizmente, eu não tenho esses olhos lindos da moça da capa, mas fico bem contente que essa capa faça sucesso, porque é uma capa que eu também acho muito bonita. Ah, é legal. Então, Elane, e a gente, né, veio de amizades conversando e a nosso primeiro encontro foi um encontro engraçado. A gente estava tomando um café, né? Eu tinha lido o teu livro. E a gente, hoje a gente bateu um papo, né? E eu falei que eu ia te falar, perguntar essas coisas, né? Que o seu livro me chocou muito, né? Foi. Porque eu percebi que apesar de eu ser acredito, né? Aí tem que perguntar para minha esposa, mas de eu ser um bom marido,
mas eu percebi que eu tinha uma cabeça meio machista, né? Eu tinha uma cabeça meio assim que eu não enxergava esse mundo invisível das mulheres e que você mostra tão bem no seu livro, né? Do que acontece, né? Obviamente, claro que você dá uma pincelada mais forte ali, outra aqui, mas Sim. é uma realidade, né? E eu me lembro que você chegou e me mostrou, falou, não, tá agora, você tá viajando, você tá maluco. Olha aqui o quanto de mulheres que eu converso, que a gente bate papo, que são, na verdade, as minhas fontes de inspiração. Né? E você tem um trabalho assim, né? Com várias mulheres, você conversa. Como é que é isso? Assim, na época do livro, eu conversei com muitas mulheres, eu entrei em vários grupos de relacionamento abusivos, relacionamentos narcisistas. Isso a gente encontra no Facebook e vim conversando, lendo histórias, perguntando coisas. Cheguei à época a ver reportagens, cheguei aí até a delegacia da mulher para dar uma olhada nas vítimas. O que a vítima queria que acontecesse com o agressor? Se você pudesse, tivesse um desejo, o que você queria que acontecesse? Que ele sumisse, que ele mudasse? E com base nisso, eu pensei no final do livro, né? Isso foi antes de eu escrever. Até hoje, sim, eu participo desses grupos, vendo o comportamento feminino, vendo que ainda a gente tem muita coisa para mudar, né? Vendo que a sociedade ainda cobra muito das mulheres uma postura de submissão, uma postura de pacífica, uma postura de até de vítima às vezes, né? E é isso que eu não quero que nenhuma personagem minha seja vítima. E é o que a Valentina se recusa a ser. Ela se recusa a ser a vítima da própria história, né? Mesmo tendo sido totalmente conduzida para ser uma pessoa pacífica, submissa, para ser a vítima, né? É. E é claro que a história é bem mais intrincada, né? Então, na verdade, ela vai trazendo essa coisa de essa construção, né, da personagem, né? Sim. Até no primeiro momento você acha que tudo é lindo, né? No primeiro momento você acha que tudo é lindo, mas você depois vai vendo um caminho abusivo e, e o que é mais interessante, que aí eu sempre gosto de falar, né, que é aí uma ideia também que existe da gaiola de ouro, né? Que Sim, muitas se posicionam dentro disso. é verdade. Na Esposa Troféu, a Gaiola de Ouro, é assim, uma aparência de uma pessoa muito bem tratada, muito bem cuidada, mas que no fundo está sofrendo humilhação, abuso, tá tendo a sua liberdade, o seu direito de ir e vir cerceado, precisa prestar contas e satisfação para aquele que se diz o dono, né? Ela se torna uma propriedade porque o outro acha que por zelar dela com tanto cuidado, ele é o dono dessa pessoa. Então é isso que eu quis mostrar, que mesmo para aquelas pessoas que privilegiadas, existe também um abuso. Pessoas de alta classe ou pessoas que você não imagina que estão vivendo um relacionamento abusivo. E Mas numa você falou uma situação. coisa, Elaine, você falou uma coisa que eu acho bem interessante e eu acho que é uma pegada também que tem que ser o livro, né? Não é a questão da mulher vítima, né? Da mulher se colocar sempre como vítima, né? Como assim, Tagore? Não entendi a pergunta. Por exemplo, a, a mulher não é só vítima, ela não se posiciona, por exemplo, dentro da sua trama, a mulher ela não é só vítima, ela vai se construindo, né? Ela vai ganhando força e o final do Isso. livro é pancada. Eu acho assim que você deixa até uma coisa assim, não vamos dar o spoiler, obviamente, mas o final você pode escolher, né? Então é muito legal. Verdade. Mas eu acho que é legal e hoje a gente caminha para essa. Eu não gosto da palavra, né? Essa palavra empoderamento e tal, mas não é o empoderamento é assim, é o de poder fazer, de poder ser, né? Isso. No E, meu livro. hum, Desculpa, Tagore. e Pode nos seus continuar. livros, né? Nos seus livros, né? Porque também você tem uma pegada em Sim, toda uma coleção sua, né?
Isso. Em todos os meus livros, eu quero que as protagonistas femininas, porque eu sempre escrevo em primeira pessoa e as protagonistas são mulheres. Então, até hoje, pelo menos, né? Então, eu sempre quero que elas demonstrem força, capacidade de mudança, resiliência, que elas consigam construir novos papéis e que elas consigam mostrar que ninguém é menor ou menos importante por ser do sexo feminino. Mostrar uma questão de igualdade, né? Então, eu não tento que que as minhas personagens elas sejam melhores que os homens ou mais fortes. Eu tento que elas mostrem que elas são tão capazes quanto. E, no caso da Valentina de Risco Calculado, a minha construção sempre foi da pessoa que lê muito, que estudou muito e que construiu um pensamento crítico tão forte que foi capaz de bolar um plano para poder fugir de uma situação que não tinha outra maneira para ela de fugir, de abuso, de sofrimento. Foi tudo usando o intelecto que ela que ela conseguiu sair da situação. Foi usando Ai, a capacidade de pensar, né? Não foi força física, não foi. O plano dela vem da capacidade de pensar. ai, que é isso, é interessantíssimo isso. A gente estava discutindo isso outro dia em uma live, também conversando, que como a questão como o livro liberta, né? E eu acho que isso é muito legal. Liberta. Vou usar você. E, cara, é engraçado, Elaine. E daqui a pouquinho eu tô vendo ali tua estante de livros e eu falei para você que eu ia atrás dessa tua estante para saber o que que você lê Essa é e só sabe. pequenininha. Eu sei disso. Eu sei que você é uma casa de. Eu sei que aí você é uma casa de leitores, né? Sim, Você e seus filhos, etc. Principalmente sua filha, né? Como a gente conversou. E que eu conheci tinha 11 anos, né? Hoje já está 11, com 16 anos. 12. 16. Já está uma moça. E aí, Mas o que que eu ia te falar? Que é engraçado sobre essa. É, como você nesse teu livro como é aquela coisa assim, você não tem como, depois que você vê, não tem jeito de desver, né? Não tem jeito de deixar de ver, né? E aí eu conversando com uma escritora tal, e ela tava falando do seu livro, e ela comentou assim sobre que ela tinha separado e que ela falou, cara, eu não aguentava mais. Eu tinha que ficar pintando meu cabelo, porque eu achei que ele gostava da cor tal e não sei o quê. E eu tinha que fazer isso, e eu não tinha. Cara, eu falei, ó, a Elaine Lisbon aparecendo aqui na minha vida de novo, mostrando isso. E como é, né, Elaine? Eu falei, cara, que pra mim é uma coisa surreal isso, né? Essa coisa Uhum. da mulher objeto que tem que se transformar, etc. Tal. Eu acredito tem um filme muito interessante que eu não me lembro agora qual que é, mas que o mundo é como se o homem fosse o sexo frágil. Não sei se você assistiu que o cara vai, Não, anda shortinho, ele se depila e não sei o quê, e as não mulheres vi. que têm as características do homem. Como é chocante. E eu vi depois o teu livro, eu falei, cara, e é assim, né? Deve ser. É assim, é uma coisa que a gente tem que ver. Por isso que eu acho que quando a gente vai ler um tipo de livro que nem o teu, que tem essa coisa, essa é uma entrelinha que aparece fora não da fora da história, né? Que quem lê, Verdade. tem até um Carlos aqui, ó, qual é o nome? Alexandre, o Alexandre fala, né, que eu não tive prazer de conhecer você, que você, a Elaine, pessoalmente, mas que ao ler teu trabalho, ele viu que como é importante esse assunto e discutir sobre isso. A Sara tá vendo aqui o nome do filme. E outras coisas, né, Elaine? Não sei se aconteceu isso contigo no teu caminhar de ser escritora. Homens compram o teu livro para querer tentar se relacionar com você? Já Não, você aconteceu isso contigo? acredita? Eu tenho, Tagore, eu digo uma coisa, eu falo de abuso, eu falo de romantização da violência contra a mulher, inclusive na Bienal do livro que teve em Brasília em 2018, eu falei do perigo da romantização da violência contra a mulher na literatura brasileira, numa palestra que eu cheguei a dar.
Então, assim, eu sempre falo disso, mas graças a Deus, Tagore, eu não, eu, não- eu não tenho experiências ruins, assim. Eu trabalho, no meu trabalho, sem ser de escritora, né? Eu trabalho só com homens. E por incrível que pareça, eu entrei muito jovem, passei no concurso muito jovem, e eu trabalho com eles até hoje, mais de 20 anos, 27 anos de trabalho, de respeito, de amizade, de consideração. Alguns foram pais para mim, outros irmãos, e os leitores também me respeitam muito. É impressionante, assim. Alguns me procuram porque a esposa leu a trilogia, querem dar risco calculado autografado, ou procurando um dos livros da trilogia, mas sempre com muito respeito. Eu tenho uma sorte incrível nesse sentido. Pouquíssimas vezes alguém, né, tentou se relacionar de uma maneira incorreta comigo, mas eu dei uma cortada, a pessoa se desculpou e logo depois se tornou até amigo. Eu tenho essa sorte. Mas eu vejo o que me cerca, né? Eu leio muito esse respeito, e não só agora. Desde muito tempo eu leio sobre isso, as contemporâneas, as antigas, e é o que eu estou passando também para minha filha, nesse tipo de leitura. Ela acabou de ler Tomates Verdes Fritos, A Cor Púrpura. Então, são livros Ai, lindo, Corpo. são livros que eu fui passando para ela com toda uma recomendação. Também ela leu agora Torto Arado, que também tem essa temática, né, do machismo. Então, assim, é muito importante, eu acho, a leitura, Tagore, porque eu acho até que a gente olha as coisas com outro tipo de pensamento. Talvez inconscientemente eu me proteja um pouco desse tipo de assédio, de abuso, e por isso ele não acontece. Eu sou muito reservada, né? Como eu falei, a primeira live que eu estou fazendo com o Tagore, só fiz porque você pediu, Tagore, porque assim, eu tenho uma grande Obrigado. consideração por você. Você é uma pessoa que ama os livros, você é uma pessoa, sim, um editor carinhoso, gentil, um leitor voraz. Então, eu me sinto muito à vontade com você, mas eu não faço live, eu não converso muito em rede social, eu converso com as minhas leitoras, e eu tenho um público feminino carinhoso também, que sempre me procura. E eu sou muito feliz nesse sentido, né? Eu tenho leitores muito respeitosos. Ai, que legal. Ô, Elaine, eu acho que é um momento da gente primeiro falar, né, que você vai sortear um livro para, Vou. no final da nossa live, autografado, que a gente vai mandar para todo mundo. E queria também dizer que teu livro, acabei de colocá-lo com frete grátis para todo mundo que entrar no escritoresbrasileiros.com.br e pode ir lá comprar e conhecer teu livro, né? Você quer contar um pouquinho da história do teu livro? Quer mostrar os teus livros? Depois eu quero fazer uma pergunta para você. Gente, ó, às vezes eu olho para baixo, é porque eu estou com o livro da Elaine aqui e as minhas perguntas. E eu fico com o meu celular aqui, então às vezes eu dou uma lida aqui. Ontem reclamaram, agora você está olhando para baixo, não sei o que você está vendo? Eu falei, gente, eu estou lendo as minhas perguntas, porque eu fico aqui com as minhas anotações em papel. Então, Elaine, eu queria que você mostrasse para o pessoal que também tem outros livros além do Tem, risco calculado, né? Que você tem toda tem sim. a saga da Eva, né? É uma trilogia. Esse aqui é o primeiro, né? Que foi o primeiro livro que eu escrevi na vida, né? E já foi Ai, que legal. publicado, e eu fiquei muito Ele feliz. aparece ao contrário, Elaine. Aí é bom às vezes você falar porque não dá para ler, que é a escalada de Eva, e aí tem Isso, o subtítulo as, é. as duas faces de uma história. Ah, legal. E a história Aí é esse, sobre. a história é uma trilogia, né? A história é sobre uma mulher que tinha um amigo de infância, e esse amigo de infância se tornou seu noivo, e eles foram estudar juntos, morar juntos. Ele estava estudando para ser médico e ela advogada, quando um acidente tira a vida dessa pessoa. Ela sofreu muito, teve que se reinventar, porque ela ia ser a esposa do médico. E 10 anos depois, no escritório dela,
ela conhece uma pessoa que foi procurar uma assessoria jurídica que é exatamente igual ao ex-noivo que ela tinha, né? O falecido noivo, na verdade, né? Que ela teve. Então, assim, fisicamente muito parecidos, mas de comportamento completamente diferentes. E essa pessoa acaba se interessando por ela, e ela, para descobrir este mistério, começa a se relacionar com ele. E a Eva é uma mulher muito forte, muito decidida. É uma pessoa que, nesses 10 anos, não aceitou ter relacionamento sério com ninguém. Ela é, como se diz, aquela mulher que queria só relacionamentos casuais, porque ela estava focada na profissão, porque ela achou que o grande amor da vida dela tinha morrido e ela não queria mais um relacionamento sério. E aí, nessa história, a gente vê relacionamento entre pai e mãe, porque os pais da Eva são muito presentes. Ela descobre um segredo, e esse segredo eu vou levando o leitor a achar que descobriu, e daqui para frente ele vê, não, não é isso, até que você vai descobrindo ao longo do final da trilogia tudo que realmente aconteceu para que essas duas pessoas se encontrassem, né? Mostra as outras Então, capas pra gente, mostra as outras ó, capas. esse aqui é o livro... Ah, é a segunda edição do livro 1 ainda. Esse aqui é o Legal. livro 2, que é A Face Revelada. Está no plástico, porque esses exemplares são meus, que eu ganhei. O primeiro que saiu da gráfica, eu guardei de cada livro. Ah, que legal. Esse aqui é o livro 3, né? Que é Face a Face, que você vai descobrir face a face o que realmente aconteceu, né? Ele é o mais grosso, então esse aqui, na verdade, é um xodó, porque a edição esgotou, muita gente pergunta, eu não tenho, só tenho ele Mas tá agora em em e-book, e-book. né? Só em É. e-book, só em e-book. E esse aqui é o Risco Calculado, que é meu xodó, né? Porque eu amo essa capa. É livro único, então, assim, para mim foi uma vitória. Eu que falo muito e escrevo muito, consegui condensar uma história em 200 e algumas páginas, né? E para mim foi Conta um uma grande pouquinho dessa vitória. história. Conta um pouquinho, só faz um. Porque eu fiquei falando que o livro é Ah, assim, o livro é assado, etc., mas não falei do que é a história em si. isso. Essa é a história da Valentina, que ela foi dada para criar pelos pais ao padrinho. Então, a Valentina vai morar com o padrinho quando tem 12 anos de idade, e lá ela recebe uma educação adequada e vai crescendo, mas ela não tem acesso ao mundo. Ela estuda em casa, ela faz tudo em casa. Esse padrinho a super protege do mundo. E ela vai crescendo, crescendo, achando que esse padrinho é fantástico, que leva ela para viajar, leva ela para passear, que dá tudo que ela precisa. Ela mora numa casa muito bonita, cercada de todos os cuidados. E aos 18 anos ela começa a se relacionar com esse padrinho. E aí eles se casam, né? E começam a ter uma vida de contos de fada. Até que ela descobrir que o conto de fada não é bem assim. Que tudo que ela viveu é uma grande mentira, é uma grande farsa. E ela começa a descobrir, pela própria casa, elementos que a fazem ter medo desse homem e tentar elaborar um plano para fugir. Mas durante esse tempo todo que ela esteve em casa, ela se instruiu muito, ela teve aula de tudo e ela lia muito. Ela tinha uma biblioteca à disposição, porque ele não deixava que ela entrasse na internet, que ela visse TV aberta, só filmes que ele deixava à disposição. E ela conseguiu, através da leitura, descobrir um mundo dela, particular. E com a ajuda da cozinheira da casa, que a viu crescer praticamente, né? Se tornar dos 12 até os 30 anos, essa mulher estava na casa, ela começa a descobrir que o que acontece com ela não é normal. E ela começa também a se incomodar com comportamentos. Ela não pode estudar, ela não pode sair, ela não pode falar quando se reúne com as pessoas, ela começa a se sentir tolhida. E pior, ela começa a saber que a vida dela está em risco. E aí ela bola um plano, mas tem que ser um plano perfeito. Então não é só um plano de fuga, é mais que um plano de fuga. É um plano de É vitória. um risco Né? calculado. É um Tem risco que usar o risco. calculado. É um risco Legal. calculado. Ela calculou todos os riscos até chegar
ao fim da história. Que aí eu não posso contar porque é a parte que eu mais gosto. Todo mundo Não fala, pode, ai não meu pode, Deus, não pode. nunca pensei que ia terminar assim. Ai, eu nunca pensei que tivesse acontecido isso. Eu nunca. Então, até hoje, ninguém comentou comigo. Eu sabia que o final ia ser esse. Até hoje, ninguém falou isso para mim. Todo mundo veio que eu conheço de leitora, que eu tive a oportunidade de conversar, chegou para mim e falou: Meu Deus, que final surpreendente! E isso me deixa muito feliz. Eu também fiz isso na trilogia. Eu tento levar surpresa, mas com, né, tudo fechado, sem ponta solta, porque eu escrevo primeiro o final do livro e depois eu vou construindo. Eu escrevo o final e o começo do livro, depois eu vou fazendo o meio, ligando uma coisa a outra. Então, eu tento não deixar a E ponta solta. essa técnica veio da onde? De algum autor que você gosta de ler? Né? Da onde que veio isso? Ou veio Tagore, da experiência mesmo? não, Tagore, na verdade, eu sempre que leio, eu sempre questiono alguns finais de livro. Eu falava, mas se fosse eu... Foi assim que eu comecei a escrever. Eu falei assim, se fosse eu, fazia diferente. Eu estava com meus colegas de trabalho e sempre eu lia na hora do almoço, ou chegava mais cedo porque deixava as crianças na escola, começava a ler, e todo mundo me pedia, conta a história do livro. Ninguém lia, mas eles me viam lendo e falavam, Elaine, conta o livro. Todo dia eu contava um pouquinho. E daí de repente eu tinha uma plateia assim na minha sala, todo mundo querendo saber o que acontecia com o livro. Que E aí me falaram, engraçado. Elaine, você é contadora de história. Mas quando chegava no final, eu falava, mas se fosse eu, fazia outro final. Até que alguém falou, por que você não escreve um livro? Eu falei, porque escrever livro é muito difícil, gente, não é fácil. Eu vou precisar estudar. As pessoas, mas você é uma contadora de história. Você não lê o livro pra gente, você conta a história do livro. E um colega falou para mim, eu li o livro que você me contou a história e é muito melhor ouvir você contando a história do que ler o livro. Eu achei muito melhor você contando do que lendo. E Que daí eu falei, engraçado. então tá. Mas eu pensei na história bem rapidinho na minha cabeça para escrever esse livro, a trilogia primeiro. Eu pensei nessa história bem rapidinho assim na minha cabeça, mas o final veio completo. Aí eu falei, eu vou tentar escrever o final do jeito que eu quero, e daí eu vou construindo a história e ver no que dá. E foi o que eu fiz. Isso nasceu o primeiro livro. E daí eu falei, não, mas é muito pouco para contar a história. Aí eu fui escrevendo, até que o livro tinha 600 páginas. Eu falei, gente, como é que eu vou publicar um livro de 600 páginas pela primeira vez? Quem que vai comprar um livro? Vai ficar caríssimo, né? E quem vai ter paciência de ler uma autora que ninguém conhece, né? Tantas páginas assim. Então eu vou tentar dividir. Aí eu consegui dividir numa trilogia, né? Cada uma tem 200 e poucas páginas. E no livro do Risco Calculado foi a mesma coisa. Mas agora eu sou leitora. E uma das minhas grandes paixões é a Agatha Christie. Amo a É Agatha mesmo? Que Christie. legal. E sempre tentava descobrir os finais do livro dela. E eu li a Agatha Christie muito nova, assim. Eu vou te dizer, eu era rata de biblioteca. Minha mãe não deixava eu ir para a rua brincar, porque ela trabalhava o dia todo e eu ficava em casa. Então, eu ia para a biblioteca, pegava um monte de livros e lia. Então, clássicos, e tudo quanto é tipo de livro eu li. Mas eu me apaixonei por livros da Agatha Christie. Agora, rapidamente, um parêntese. Então, você era criança no Rio de Janeiro. Não, aqui em Brasília, tá agora. Eu vim para Já. Brasília com 6 anos. Entendi. 6 anos. Aí eu morava aqui em Brasília, minha mãe trabalhava o dia todo fora, e daí ela não deixava que eu e minha irmã fôssemos brincar na rua, e daí eu lia para minha irmã e lia para mim também. Então eu pegava para ela os clássicos infantis, né? Na época, Júlio Verne, Alexandre Dumas. Eu li o livro e contava história para ela, porque ela não tinha paciência de ouvir, né, a história lida. Ela ficava sem paciência porque ela é 6 anos mais nova do que eu. Então eu tinha que ler e transformar aquilo numa coisa lúdica, assim, infantil, porque eu tinha 12, ela tinha 6. Eu ler Viagem ao Centro da Terra, ler David Copperfield. Então para ela era difícil. Mark Twain, né? Então eu tinha que ler as histórias e condensar, transformar numa maneira que ela entendesse.
E isso eu fiz Que com os legal. meus filhos também, todos eles conhecem os clássicos, né? Shakespeare, minha filha leu pequena, eu li para ela, então... E voltando à Agatha Christie, e é uma paixão que eu passei para minha filha também, eu soube que ela escrevia primeiros finais, por isso era tão difícil descobrir, porque ela trabalhava do último capítulo para o primeiro. E eu fui tentar fazer a mesma coisa e para mim funcionou e tem funcionado, porque no livro novo que eu estou escrevendo, após uma longa pausa, né, de escrever, eu também fiz isso. Eu escrevi o final e fiquei muito feliz com o final do livro, muito emocionada, porque o final eu achei muito bonito. E é o primeiro livro que eu vou escrever não erótico, né? Que eu estou escrevendo não erótico, e é o primeiro livro de sororidade, de relacionamento mãe, filha, irmã. É um relacionamento totalmente Vale a pena você feminino. explicar. Vale... Aí você falou sobre dois assuntos que eu gostaria de conversar, e uma das coisas que está marcado aqui para mim Hum, é exatamente. Por... Primeiro vamos para o mais simples. Por que o que é sororidade? Porque às vezes as pessoas estão aqui, às vezes as pessoas não sabem o que é sororidade, que é uma palavra que já existe há muito tempo. Até a gente tem as soroptimistas aqui, e no Distrito Federal existe até as soroptimistas, mas as pessoas não sabem o que é sororidade. Explica um pouquinho. Sororidade é você validar o discurso de outra mulher, é você não julgar, é você se colocar à disposição, é você entender aquela trajetória sem julgamento, sem cobranças, é você, como mulher, estender a mão a outra mulher. Tem até uma frase que a gente vê muito, clichê até na internet, né? Você coloca a coroa, né? Não tira a coroa, você ajeita a coroa, né? De outra princesa, de outra rainha, e assim vai. É a situação de você estar ali à disposição, dando a mão, formando uma rede de apoio para outras mulheres. Eu vejo Ah, legal. sororidade assim. Eu já vi diversas definições de sororidade, mas na minha interpretação, sororidade é isso. É você estar ali estendendo a mão a outras mulheres em qualquer situação. Você entendendo o lado daquela mulher. Você não validar nenhum discurso machista, nenhum julgamento machista. Você estender a mão como mulher para outra mulher. Você está ali com o ombro, com empatia, com apoio e com boa vontade para não julgar, para ajudar. Legal. Porque eu acho, às vezes, sabe, Elaine, a gente fala algumas palavras Sim, e as pessoas às vezes não se conectam naquilo ali e se perdem. Eu acho que é bom a gente trazer esse tipo de coisa, apesar, gente, para quem já sabe, peço desculpas, mas para quem não sabe, que está aqui com a gente, é sempre bom, né, a gente trazer umas coisinhas. E aí eu vou te perguntar, que aí é uma pergunta mais forte. O erotismo dentro das suas histórias. Por que que você escolheu isso, né? Por que que você achou que era uma coisa interessante de colocar dentro do livro? O que que te trouxe para fazer? Porque é difícil, né? é difícil. É porque você, ao escrever esse tipo de coisa, você tem que colocar a cara a tapa, Sim, né? E sim. para a mulher ainda por cima, né? Para a mulher escrever, eu acho que é uma quebra, né? É uma quebra de paradigma, mas obviamente, a gente já está vindo, né, numa levada desse, mas eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, né? Porque vão te julgar, vão falar, etc. E você, quando você escreve, eu tenho essa experiência com os escritores, muitos, a ansiedade da escrita, porque vão ser julgados, né? Eles estão escrevendo e eles acham que vai haver um julgamento. E ainda por cima, quando você coloca erotismo, aí pronto, né? Tem que ter coragem. E por que você Tá, escolheu isso? Que coragem? Da onde que veio essa coragem toda? tá, agora eu não escolhi isso. A história me escolheu. Quando eu fui escrever a trilogia, nas cenas de amor, o sexo apareceu. Eu acho que foi para mostrar o vínculo entre o casal e eu quis mostrar a importância do sexo com amor, do sexo sem amor, e isso tem no meu livro, da Legal. ligação que você pode formar, que sexo não é só sexo, que existe uma ligação toda de alma, de corpo. E e a história fluiu assim. Eu realmente não pretendia escrever uma história erótica, porque eu nem sou de leitura erótica. E não sou. É, eu digo que nem é erótico, né? Tem cenas.
eróticas. Sim, Mas não é de erotismo, né? não, o livro tem todo um contexto que não gira em torno do sexo, nem gira em torno do romance de nenhuma das minhas histórias. Não gira em torno do romance do casal. Mas tinha que ter erotismo para a gente mostrar como a Eva era dona do próprio corpo, era dona da própria vida. E depois a Valentina, como que o sexo também pode ser usado como instrumento de humilhação, de submissão, de subjugação. Então, não poderia falar de abuso, não poderia falar de pedofilia, que eu falo um pouco levemente, de uma maneira suave, em risco calculado, sem sexo. E o sexo foi uma forma de dominação, foi uma forma de humilhação com a personagem Valentina em risco calculado. Mas, como eu disse, a história me procura. Nesse novo livro, ele não é erótico justamente por isso. Escrevendo a história, eu não consegui nenhum personagem masculino forte nessa história. Nessa história, as mulheres eram protagonistas. As mulheres quiseram aparecer. Eu digo que as personagens criam vida, né? Eu tentei várias vezes, em risco calculado, mudar um pouco a condução da história e a Valentina não deixou. Ela era forte demais para eu deixá-la mais frágil ou mais medrosa. Ela não queria e muito inteligente. Então eu digo que escrever uma história é uma coisa até sobrenatural. É sobrenatural. É porque as coisas vão se encaixando. Eu acho muito louco disso você falar que os personagens, eles tomam conta, né, de você, eles passam a ter vida. Aí você fala, gente, mas como é que pode? Porque eu não sou escritor. E eu acho muito louco, e eu vejo vocês, escritores, comentando esses processos de criação, e o que eu acho muito interessante, eu falo, gente, mas como é que pode? A pessoa está escrevendo um texto. Como é que toma conta dela? Eu acho muito engraçado que alguns falam, não, eu não vou, ele vai ter que morrer agora. Ele vai morrer, mas aí ele fala, mas ele não vai ter que... Não pode, não posso matar, e fica naquela coisa. E você me lembrou um filme, que eu não sei se você já viu, chama A Ilha de Nim, N-I-M, que é uma história meio que assim, para quem quiser depois procura aí, mas eu acho muito interessante isso, Elaine. Eu fico assim pensando, você escrevendo, e aí isso, ela fala, não, a Valentina não é assim, ela não vai fazer. Não. E ela tomando a pena, a caneta da sua mão e escrevendo a parte que é dela, sabe? Sim, e assim, agora eu escrevo um livro e guardo. Como escritora, eu guardo o livro. E eu pego o livro como leitora e leio o livro. E depois eu guardo novamente aquele arquivo. E daí eu começo a conversar com o personagem conversa comigo, eu tô tomando banho, e daí vem uma cena, e aí a personagem conversa comigo, às vezes eu sonho com o personagem, eu volto, aí eu falo, não, vou ter que mudar aquela cena. E assim, o Risco Calculado teve 3 versões. O final sempre foi o mesmo. Mas o recheio do livro, ele mudou. Tanto é que eu tenho um capítulo no presente e um capítulo no passado. É um capítulo, vai se alternando até que o livro chegue no presente, para você entender a trajetória da Valentina. E eu tinha escrito tudo no passado e chegava no presente. E assim, ela não concordou. Ninguém vai me conhecer assim. Desse jeito, ninguém vai me conhecer. Eu quero um capítulo no presente, outro no passado. E eu fui mexendo, tive que reorganizar a história. Ela estava escrita e eu tive que mudar tempos verbais, mudar capítulos de lugar, para que ela tivesse para que ela fosse conhecida a fundo. E é estranho, mas se você conversar com autores sobre isso, você vai ver que as personagens ganham vida, elas se tornam amigos. Quando a gente termina um livro, dá uma ressaca mesmo na gente, a gente sente saudade das personagens, né? E um tempo depois, você até pensa assim, não podia ter sido de outro jeito, porque eu fui conduzida a escrever dessa forma, né? Eu fui levada pela história. Isso é muito bonito, eu acho isso fantástico. Elaine, é muito interessante essa ressaca que você fala. Eu escrevi um texto, depois quem quiser procurar aí, chama O Autor Tem que Morrer. Que é o seguinte, o autor ele começa a escrever. E aí você está aí nesse mundo fantástico da Elaine, vivendo com seus autores, etc. Só que o livro não acaba. Então, para nascer o livro, o autor tem que morrer, para que ele vá e
e o livro possa nascer e ele tome conta e você possa tocar a sua vida, né? Eu tenho autor que acorda 4 horas da manhã pensando naquele negócio que vem, etc. E aí não sabe se é ele que está pensando, se é o personagem, é uma coisa muito louca. E Mas, aí, Tagore, Elaine... Fale. você está certo só nesse sentido, o autor tem que morrer. Eu acho que quando a gente está escrevendo um livro, o autor ele se torna um mero meio da história se tornar escrita, né? Para a história se tornar viva, porque quando a gente publica um livro, a história se torna viva. Então, eu acho que por isso que às vezes perguntam assim, a pessoa da capa é Elaine? Eu fui Valentina durante quase um ano, enquanto eu escrevi história, eu fui Valentina, porque eu escrevi em primeira pessoa. Cada Isso que eu ia angústia, falar, cada primeira pessoa o livro, sofrimento, primeira pessoa. Eu emagreci 2 quilos escrevendo o livro, porque eu me angustiei com as dores dela, com os diálogos dela, com o sofrimento dela. Cara, que legal. Porque eu acho que tem tanto de mim nisso, porque muita gente pergunta se essa capa sou eu quem não me conhece. Eu não tenho nada fisicamente parecido com ela, nem personalidade. Mas muita gente pergunta, não sei porquê. Assim, até em Bienal, as meninas do stand falaram, alguém perguntou se a Elaine era da capa. Eu falei, de onde que as pessoas tiram isso, né? Deve ser por isso, porque eu me transformei em Valentina durante o tempo dessa escrita. Comentando aqui uma coisa que a Sara está colocando aqui, que falou que você já ajudou ela pra caramba para escrever e etc. E sobre a morte do autor, na verdade eu li isso num livro, a frase, não sabia, a Sara está falando que é do Roland Barthes, mas eu li no chileno chamado Augusto Mangel. E ele fala sobre esse negócio da morte, eu achei fantástico. E dizem, né, Elaine, não sei se acontece isso com você. O Drummond diz que é o seguinte, que autor não acaba livro, ele desiste do livro. Como é que é isso para você também? Ah, não, eu acabo o livro, porque eu começo pelo fim, eu já começo sabendo o final do livro. E isso é muito importante, porque realmente, se você não souber o fim do seu livro, você vai indo, 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 quando você vê, você tem que terminar. E alguns autores, eu ficava brava por conta disso. A história é maravilhosa, incrível. Chegava no final, parece que o autor desistiu e dava um finalzinho de 3 páginas, sabe? Assim, nossa, e eu não sei, e eu ficava assim, mas por que aconteceu isso? Autores consagrados que eu tenho, amo a escrita, mas que eu não gosto dos finais. E foi por isso que eu falei assim, eu tenho que escrever o fim desse livro primeiro. Eu começo pelo fim, porque o fim eu acho a parte mais importante do livro. Eu não quero que um leitor termine um livro meu frustrado, que o título não faça sentido, que todos os personagens não tenham finais, né? Que a história se perca. Eu faço questão absoluta que um leitor, ao terminar o meu livro, ele entenda completamente tudo o que aconteceu no livro, que o livro faça sentido para ele. Legal, então, eu fica a acabo dica, né, para vários escritores aí que estão aí assistindo a gente e conversando. Agora é a hora de entrar na casa da Elaine e ver esses seus livros. Elaine, mostra um livro que você gostou dentro dessa sua estante aí. Tô vendo que ela tem várias coisas, todas coloridinhas. Parece que você é virginiana, né? Tudo mega eu sou super... canceriana. Ah, é? Canceriana, E essa Tagore. organização fantástica aí? Olha que coisa arrumadinha. Tagore, livro para mim é o ar que eu respiro. Não tem como. Eu posso ser bagunçado em qualquer coisa. Se você entrar no meu closet, ele não é organizado como a minha estante aqui, nem a outra. Embora tenha livro por todo lugar. Livro para mim é vida. Se eu olhar uma estante bagunçada ou se eu não tiver meus livros perto, eu tô nua. Então, é por isso que eu arrumo. Esses daqui são os que eu estou pretendendo ler, assim, em breve. É Os mesmo? outros que eu. Esses daqui, olha, deixa eu pegar um aqui. Que eu li um maravilhoso agora, mas a minha filha roubou, que é Torturado, tá com ela. E eu li também um livro que eu não conhecia, mas também tá com ela, não tá aqui, que é da. Mostra pra gente aí. Você tá, Fanny deixa eu ver. Flagg. Vira aí a câmera para os livros. Deixa eu virar aqui agora. Eu sou assim? Não, mas vira ele mesmo na brutalidade. Isso, legal. É isso. Assim, Olha. ó. Tá Deixa vendo? eu ver Tem de ali. tudo aqui, tá vendo? Olha, tem de tudo aqui que você possa imaginar, tem nessa estante aqui. Ó, eu tenho Tem o ali com que livro. eu não tô conseguindo. Tramala, Tramlock, Onde? Tramjock. O que é isso aqui?
Qual? Wall, esse Walmart? Walmart, É a o que história que do é? Ah, o Walmart. Walmart, poxa. Isso, É que tá, e isso. fica ao contrário, fica difícil da gente ler. Fica, Hum, fica. Tem como colocar não ao contrário? Porque não. não, não sei. Aí só os técnicos do mundo da internet vão falar. É, mas Mas que aqui, ó, eu tô. arrumadinha essa estante, hein? Eu tô com esses aqui que eu vou ler agora. Olha aqui. Esse daqui é o próximo da minha lista, que é Mulheres que Correm com Lobos. Eu já li há muito tempo atrás. E, quer dizer, há muito tempo, né? Há muito tempo atrás é pleonasmo. Eu já li há muito tempo e eu quero reler. E aí eu consegui essa versão capa dura, em promoção, e assim, Legal. comprei e tô aqui Não para tá ler. dando pra ver direito, mas é. E esse aqui, Um Anjo na Terra, o que que é esse? Ah, esse é de uma autora de Brasília, minha amiga. E assim, eu Deixa eu faço ver. questão de Pega mulheres ele aí, pega ele. escritores. Ah, Um Anjo na Terra, onde é que tá? Tá aí, eu tô vendo ele aqui perto Aqui, desse. esse aqui é Isso. da Luana, uma Livrão, amiga hein? minha. É, Qual, sim, tem dois dela aqui. Tem também. Ah, eu mostro rápido, né? Aqui, qual o nome dela? Qual o nome dela? é Luana. Luana Ah, que Barros. legal. Ah, É, que tem legal. E você aqui, lê, ó. então, autores também da nossa cidade. Sim, olha, Mulher com Brânquias, da Patrícia Baikal Ah, também. que Tinha um livro legal. aqui, A Parede Branca do Meu Quarto, da Da Marina, estava aqui Marina. também, mas só que eu já li, aí eu tirei ele aqui, porque aqui são os livros que eu estou lendo ou relendo, né? E são livros que é para uma leitura imediata. Então, E a mas eu Sara, li esse ih, aqui. caramba, ó, já tô vendo aí que a Sara tá perguntando. E aí, tem os meus O- aí, tem os meus aí. Tem, Sara, Sara, mas o Sara, seu já li. O seu essa já li não estante está dos que aqui. vão para ler. Porque eu marquei Isso. duas perguntas aqui, ó. Uma é: quais são suas leituras recentes? Você já falou aí, etc. E qual será o próximo? Que É também esse você já Mulheres meio que que Correm falou. com Lobos. Isso. Mas eu tenho muitas paixões aqui, né? Aqui eu tenho outro autor nacional, Fé no Inferno, do Santiago Nazaré, que eu gosto também do jeito que ele escreve. Ele é Deixa eu mais. ver. Tá aí na sua frente? Tá aí na sua frente? Mostra Tá ele pra gente. aqui, ó. Eu tô lendo, tá vendo? Ó? E aí eu coloquei ele aqui porque eu leio dois livros ao mesmo tempo. Eu sempre Ah, leio legal. Eu dois também sou gêneros desses. diferentes, é. Eu também sou Então, desses. Eu também sou desses. Eu eu tô gosto de ler lendo. quatro, cinco ao mesmo tempo, porque eu vou É, descansando. eu tô lendo esse, aí ele tava ali na cama, mas eu adotei uma gatinha, ela resolveu que queria comer meu livro. Aí eu botei ele na estante para ela não pegar apertadinho assim. Caramba, ó, vou te Mas falar. Você adotou agora essa gatinha? foi, adotei agora, tem uma semana. É mesmo. Ó, então acho que essa pandemia, eu vou te falar, os gatos e cachorros estão se. Esse momento está sendo. Porque eu também adotei. A Sara também adotou. Eu adotei um gato e um cachorro. Eles não são muito amigos, não, Olha, mas quem sabe um dia. se eu Mas eu morasse em acho que a casa eu gente. teria um gato e um cachorro, mas eu moro em apartamento e eu acho que o gato dá menos trabalho que o cachorro. Eu acho que o Não, o gato é gato tem uma fantástico. personalidade muito parecida com a minha. Ele não perturba, ele brinca sozinho, ele se interte, ele é muito metódico, né, de horários, de rotina. Eu sou muito metódica e o gato se parece muito comigo. Eu só tive gato antes na adolescência, e meu gatinho faleceu, eu não tive outro gato porque acabou que não pude ter. E agora está sendo uma grande alegria ter um gatinho aqui. Ai, que legal, que fantástico. Eu queria que o meu viesse aqui, mas ele é tão tímido que eu te falar, viu? Ele não gosta de aparecer nada. Como é o Mas nome do seu gato? é gravatinha, dado pelos meus Gravatinho? filhos. É. A Sara também tem um que eu acho que é Neruda, alguma coisa assim. Neruda. Homenagem a Pablo É, Neruda, é o Neruda. exatamente. E o seu chama como? Na verdade, eu queria dar um nome literário para o meu gato. Então, eu pensei em vários nomes de autoras, né? E aí a minha filha e meu filho falaram: mãe, por que você não dá o nome da sua personagem? E o nome da personagem do livro que eu estou escrevendo agora é Margarida, uma das personagens. E o nome do livro tem a ver com isso, né? Só que Margarida para gatinha não ficava legal. E no livro tem um apelido, é Margot. Então ficou Margot, a homenagem Ah, literária dos meus filhos para mim. legal.
Fantástico, fantástico. A gente tem a Rafa, que é de cachorros. A Sara, aqui na editora, é de gatos. Então a gente vai equilibrando. E é É, interessante isso, né? Porque eu também sou apaixonado por gatos. Sempre gostei, tive muitos. E eu gosto dessa coisa que você nem falou, sabe? Essa coisa de ser na dele, ficar ali, fazer as coisas dele e tal. Não é muito que nem eu, que eu não tenho essa coisa de horário. Horário, para mim, é uma coisa meio complexa. Mas. Eu gosto muito. E eu anotei aqui para você algumas perguntinhas, meio que um joguinho rápido assim tá de joia. perguntas. Título estrangeiro indispensável. O Título que te vem na estrangeiro cabeça? indispensável. Como Hum, assim? Um hum. título? Morte no Nilo? Sim, um Um livro? título de um livro estrangeiro, de autor estrangeiro indispensável, que você acha que deve ser deve se ler, um must Ah, eu read. adoro. Ah, eu adoro o Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. É um livro que eu adoro. Já comprei uma edição em capa dura porque o meu estava velhinho, mas eu acho muito legal Fora de Vaidade. Eu acho o Oscar Wilde bastante irônico e eu tenho esse lado também. E eu gosto muito desse livro. Ai, que legal. Outro, autor ou escritor, algum livro ou escritor que influenciou você a entrar para o mundo das letras. Aí você já falou que foi a Agatha Agatha Christie. Christie. Legal. Das suas influências literárias, eu escrevi aqui escritores brasileiros da nova geração. Eu vi que você gosta de ler os brasileiros. Por exemplo, esse Gosto. do, como é que chama ele aqui que você escreveu do da fé? Ah, Como é Fé que no chama ele? Inferno é o Santiago Nazarian. Eu não sei se eu Eu falar não li. o sobrenome dele direito, mas ele traduz vários livros da Agatha Christie, traduziu livro do Woody Allen agora, biografia, ele é tradutor, escreve também. É muito bom, ele escreve muito bem. Mas também gosto das autoras nacionais também, gosto muito eu gostei muito da Sara como escritora, porque ela é muito jovem e ela escreve com uma profundidade incrível. A Patrícia Baikal aqui de Brasília, a Marina, né, a Luana Barros, a Tatiane Azevedo. A gente tem escritoras fantásticas em Brasília e no Brasil inteiro, né? Nós temos escritoras maravilhosas. Eu até estou com um livro aqui para ler da Sheila Ismanioto, que é muito lindo também. E eu comprei dela pela internet, autografado. Eu faço questão, se eu vejo um livro de autor nacional que eu posso comprar autografado, eu compro. Ah, legal. Eu vou fazer um parênteses também que você criou, né? Que foi um grupo literário de mulheres aqui em Brasília. Ó, o Marcos Linhares aí, ó, entrou aí. Tá aí a Rafa, tá aí, tá a nossa ponte, né, o Foi, Elaine? O foi o Marcos Linhares, Marcos. ele é uma ponte, né, Isso. para um bando de gente, né? E aí também escritor. E eu estou te fazendo algumas perguntas e fazendo uma coisa que tem uma coisa aqui. Uma antologia de contos. Você se lembra uma antologia de contos que você gostou de ler? Tá, agora, eu não sou uma pessoa de contos, mas eu gostei Hum, muito, muito de Vitor Hugo. Ele escreveu alguns contos reunidos, e eu tinha isso porque eu comprei num sebo e que tinha o fantasma de Kesterville, uma coisa assim, que vinha vários contos dele. E o outro que é que legal. do Edgar Allan Poe. Eu não sei o nome do Hum, livro, mas ele está aqui na minha estante, eu já li, está ali também um compêndio de vários contos do Edgar Allan Poe, que eu também adoro esse tipo de livro, de suspense, um pouco de terror e tudo, mas essa seleção de contos, eu não sou de contos, histórias curtas, eu acho que eu sou muito prolixa, tanto para falar quanto para escrever, então eu gosto de histórias bem longas, acabadas, bem detalhistas, e por isso que eu não sou muito de filme. Se você pergunta, conhece aquele filme? Não, eu sou de livro, né? E quando eu assisto TV, eu vou para série, porque é uma construção maior. Eu acho que é muito difícil você mostrar toda uma história em 2 horas. Eu sou das séries mais do que dos filmes. ai, que legal. A gente tem essa coisa. Eu já não sou de série, sabia? Série me dá uma canseira. Eu vou vendo aquele negócio, não acaba, e aquela coisa deles sempre deixarem uma ponta para o próximo. Aquilo me agonia de uma tal forma que. Mas é assim que eu escrevo. Cada capítulo eu gosto de deixar uma ponta para o próximo, para a pessoa ficar intrigada, tem que ler o outro.
Eu tenho essa pegada aí de gostar do suspense, cada capítulo É claro, mas chamar. aí é uma É. Agatha Christie, né? Aí é você. E deixa eu te perguntar, você tem algum livro que você, quando tá meio agoniado, etc., você pega para ler? Agora, eu tenho um livro que quando eu tô meio agoniada eu pego para ler sim, mas ele não faz nenhum sentido, por incrível que pareça. Eu abro ele um pouco ao léu. Ele é de Saint-Exupéry, eu não sei falar bem o francês, Sim, né? o Se nosso chama... querido Pequeno Príncipe. Não, é Cidadela. É um livro Ah, de sim. 1000 páginas que é um compêndio de tudo que acharam que ele escreveu depois que ele morreu. Então, ele não tem nexo nenhum. As pessoas, o editor, reuniu partes. Era uma história que começou e, de repente, acharam vários escritos, anotações, rascunhos e transformaram nesse livro, Cidadela. Mas ele é de uma. Ele tem uma profundidade grande em vários assuntos. Você abre, ele está falando da aldeia, ele está falando do sofrimento da solidão, ele está falando sobre da luta. Então, assim, ele é todo marcado. E eu nunca consegui comprar esse livro novo. Eu já comprei esse livro de um sebo, o meu livro desintegrou de tanto que eu manipulei. Eu consegui achar em outro sebo. E ele tá lá na minha estante, mas ele é todo marcado. E porque eu adoro. E acaba que eu abro ele em algum lugar e daqui a pouco tem alguma frase que me serve, sabe? E esse livro Ah, chama Cidadela. ai, que legal, que legal. Porque, na verdade, eu não inventei nenhuma dessas minhas perguntas que eu estou te fazendo. Estou te fazendo porque eu gosto muito de um livro que foi publicado pela Mona Dorf, que é uma tradução, ou que é uma mulher que fez uma entrevista com vários autores. E você sabe que eu gosto de livros sobre livros. Livros sobre Sim. autores, livros sobre editores. Eu adoro ler esse tipo de coisa. Então eu indico para todo mundo, ó, autores e ideias. Também comprei num sebo e é da Bem Virar. E ele tem várias assim meio que jogadinhas. Eu adorei essa pergunta que ele coloca para um dos autores, que é assim, Eu vou livros querer que esse você livro. leu na hora do apuro, né? Eu falei, cara, Ah, que na hora do legal. apuro. E é verdade, a gente tem, né, uns livros que a gente gosta de pegar para reler. E ontem a gente Tem. conversando, o Fernão Capelo Gaivota para mim é um livrinho que eu Eu amo esse eu tenho um livro. carinho por ele, e principalmente o Richard Bach, que eu acho que ele é um é um cara, sei lá, eu para mim ele é aqueles são esses caras assim que tem uma pegada no espiritual assim, sabe? Isso, eu Que tenho um livro dele muito lindo. Eu tenho 3 livros dele aqui na minha estante, na verdade. Eu tenho Fernão Capelo Gaivota, que eu li, assim, eu acho que eu tinha 16 anos quando eu li esse livro e me marcou muito. Eu tenho um livro dele que ele conta uma experiência até sobrenatural mesmo, de um menino que volta no corpo de outro, uma coisa assim. E outro livro dele também, que eu não me lembro o nome, mas também gosto muito da escrita dele, muito interessante. Eu também acho que ele tem essa pegada sobrenatural, de espiritismo, né, de reencarnação, muito legal. e que ele não fala isso. Eu li uma entrevista dele e Não, ele fala: "Não, eu não sou espírita, não tenho nada disso não". não, E ele escreveu um livro que eu acho com uma piração, chama esse eu não li. Um. Depois você dá uma olhada, cara. É um livro assim que eu acho que eu falo, cara, que ele fala que não existe passado, nem presente, nem futuro. É tudo agora. E ele faz uma explicação e você fala, cara, é verdade. Ah, É vou verdade. ler. É um Vou livro até anotar bem também. interessante, bem interessante. Elaine, e aí eu vou voltar no seu livro. Quando você escreve, né, por exemplo, o risco calculado, eu sei que você falou que você não gosta de filmes, mas você fala, eu tô sabendo que esse teu livro que você vendeu aí alguma coisa para virar filme. Tá, agora e foi. Na verdade, foi assim. Eu fui procurada por uma pessoa maravilhosa, que é o Ricardo, que trabalha com isso, com audiovisual. Então, ele gostou muito da história e me procurou. E a gente tinha todo um cronograma para isso acontecer. Mas não é fácil, é tudo demorado, né? Porque você tem que transformar em roteiro. Eu não sou roteirista. Ele até tentou que eu fizesse o roteiro, mas realmente, eu já falei, eu não sei escrever pouco, eu não conseguia condensar isso, não conseguia transformar nada. Eu falava, pode ser uma série, porque um filme não dá. Então ele começou a ver roteiro. Eu cheguei a conversar com a Sara Sarris aqui em Brasília para fazer parte do filme, que
Ela é uma atriz de teatro musical muito famosa, maravilhosa, incrível, porque a trilogia também tinha sido vendida, mas tudo parou por conta que faltou recurso, né? A gente está parado, está estagnado. Então, agora, nesse momento, eu não sei se vai virar um filme, se não vai virar um filme, porque ninguém tem dinheiro para nada, né? Principalmente o pessoal do meio artístico, né? Tá todo mundo do audiovisual, a gente está vendo falta de recurso, a política, né, da Secretaria de Cultura, do Ministérios, ela não tem favorecido muito o autor, né, o diretor, o roteirista. Então, a gente está aí em stand-by. E eu acredito agora que tudo acontece quando tem que acontecer. Eu não tenho essa ansiedade toda. Nem para escrever eu tenho ansiedade, né? Eu não tenho essa ansiedade de escrever em 2 meses. Eu quero que o livro fique bom. Eu quero, quando eu leio o livro, boto ele lá no... Eu transformo ele em arquivo, mando para o Kindle e leio ele no Kindle. E eu gosto do que eu leio, ele está pronto. Enquanto eu não gosto, eu não publico. Então, por isso que ele pode demorar 1 ano, 2, 3, mas eu quero estar satisfeita com aquilo que eu vou colocar no mundo. O livro é um filho, então ele tem que estar bonito. Tem Que que bom estar. você dizer isso, né? Porque muitos autores ficam na ansiedade, às vezes falam assim, eu quero lançar esse livro no meu aniversário. Cara, É, eu acho que tipo, não existe isso, né, cara? Não existe isso. não. Isso é você fadar o teu livro a dar problema. Porque eu estava falando outro dia com um grande conhecedor aí do Drummond, e aí ele fala, lutar com palavras é a luta mais vã. Mal acabo, já rompe amanhã. Quer dizer o quê? Cara, que você está trabalhando no teu livro é uma trabalheira e o mundo passa e você não acaba, aquilo ali não tem Não, fim, né? Você vai melhorando. não. E para você chegar nesse ponto onde você fala, cara, agora tá bom. É assim que tem que ser o livro. É assim que ele tem que ser publicado. Porque aí você fala, ótimo, eu cheguei até onde eu consigo. Agora ele é para o mundo, né? É verdade, ele é para o mundo. A gente tenta fazer, né, um livro que quem lê, qualquer pessoa de qualquer classe social, de qualquer grau de instrução, consiga entender a sua história, porque isso é universal. Independente das palavras que você usa, você tem que transmitir a sua história para qualquer pessoa, né? Claro, de acordo com a faixa etária, você tem um público-alvo, mas aquele seu público-alvo, no meu caso, de 18 a infinitos anos, né, até 100 anos, quem conseguir ler, ele tem que entender o que está ali, o que se passa, ele tem que interpretar bem a história. E é isso. Mas eu entendo também quem escreve, precisa escrever rápido, porque muita gente escreve e escrita comercial, tem que pôr na Amazon, é o ganha-pão da pessoa, né? Então não pode se dar esse tempo, esse luxo de trabalhar muito tempo num livro. Eu tenho uma profissão paralela que me permite ganhar o meu sustento dela e quando eu me aposentar, sim, eu vou me dedicar somente à escrita. Faltam poucos anos. E quando isso acontecer, eu vou me dedicar integralmente. Talvez eu escreva mais rápido. Mas nesse momento eu quero curtir mesmo a leitura do meu próprio livro. Eu quero ser escritora e leitora. Eu quero ler, eu quero ser minha leitora crítica. E é isso que eu faço. Eu faço revisão do livro. Então, quando eu mando o livro, você sabe, Tagore, eu sou crítica na revisão. Eu trabalho com capista, eu trabalho com a revisora, eu corto, eu mexo no livro, eu não tenho problema nenhum de reescrever partes que não me agradam. Eu acho que até ele chegar na mão do editor, o livro é aquela massinha de modelar. Eu estou sempre mexendo com ela até ela chegar na forma perfeita, né? Que Eu eu gosto sempre de quero. usar essa imagem, eu gosto sempre de usar da imagem do barro, né? A gente É está isso. transformando, a gente está criando algo vivo que vai transcender as nossas existências, né, Eliane? Isso. Então você tem que ter muito capricho. Eu tenho muito capricho com a revisão, muito mesmo. Eu sempre usei a mesma revisora desde o primeiro livro, que é a Tânia Hernandes, e, e ela conhece, ela sabe. Eu vou revirar o livro. Eu não aceito marca correção, eu não aceito correção sem conversar com ela. Essa correção é por quê? Porque você pôs essa vírgula aqui. Porque erro de português eu já escrevo com muito cuidado para não ter. Eu escrevo com o dicionário aberto, eu paro e pesquiso uma palavra que apareceu, mas eu não sei se ela está bem na frase. Mas ela bota uma vírgula, ela muda um
texto, um parágrafo. E aí eu falo para ela, mas por quê? Por que essa concordância tem que ser lógica, não pode ser atrativa, se na frase ela fica melhor atrativa do que lógica? Por que essa vírgula aqui, se isso não é um aposto? Não, porque a frase está muito longa, mas eu quis que ela fosse longa porque é a respiração da personagem. Ela não está respirando, ela está pensando tão rápido que não tem vírgula nenhuma nesse parágrafo. Eu não botei vírgula propositalmente, você está botando vírgulas. Ela, tá, não, realmente, não tinha entendido. Então, acho que isso é muito importante, porque o autor, ele sabe o tom da história, ele conhece cada diálogo, cada pensamento das personagens. Então, ele precisa trabalhar junto mesmo com o revisor. E eu faço questão absoluta de perturbar minha revisora o máximo. Ela não fica tranquila, sabe? Ela não fica. Ela sabe que para fazer uma revisão comigo, ela vai ter que ter um tempo para me explicar a revisão. Então, ela já faz aquelas notas enormes, assim, uma vírgula, mas ela faz aquela nota enorme para explicar aquela vírgula. Escreve outro livro revisando o seu. Escreve. Se você vê. E você revisou também comigo, né? A gente revisou. Você revisou, eu revisei a sua revisão. A revisora mandou, você revisou, eu revisei a revisão, foram mais 6 revisões até que eu falei, não, agora tá bom. E vai ter algum erro, tá, agora? Porque todo livro escapa algum errinho, não tem livro 100% perfeito, né? É porque perfeito só tem um, né? É o único, né? Que é aquele lá de cima. Aquele que tá ali, né? Hã? É aquele que tá ali? A Bíblia? Exato. Deus, né? Deus. Perfeito só tem Deus, né? Só mas Deus. ali você Eu sabe acho que que nem em a cima Bíblia, essa Bíblia foi feita por nós, então não tem jeito. mas assim, ali tem muito ensinamento. Ela tá sempre em cima dos livros que eu vou ler, sabe? E aí deixa eu te perguntar, uma coisa que sempre também me pergunta, assim, você tem, quando você começa nesse teu processo de escrita, você tem um horário para escrever ou você escreve qualquer horário? Ou você acorda 4 horas da manhã, que nem um autor falou, eu acordo 4 horas da manhã, faço uma meditação e começo a escrever. Eu falei, 4 horas da manhã? Eu falei, meu Deus do céu, é um horário meio estranho, mas ok, faz parte. Agora, olha só, pra você ter ideia, todos os livros que eu já publiquei, eu escrevi à noite. Eu chegava em casa do trabalho, ia ver dever de casa. Quando os meus filhos dormiam, 8h30 da noite, eu fechava a porta do quarto e escrevia. E escrevia até a hora que o livro pedisse. Às vezes eu olhava, era 6 da manhã, a hora de acordar as crianças para a escola, eu não tinha dormido nem um pouco, nem um pingo. E isso também acontece quando eu estou lendo um livro muito interessante, eu não consigo parar. E o que aconteceu? Quando eu terminei Risco Calculado, eu estava muito cansada, assim, dormindo pouco. E aí eu resolvi procurar um médico, falar, mudar hábitos. E eu mudei hábitos, né? E daí me atrapalhou bastante. Porque eu acho que eu produzo muito à noite. Eu sou como um gato, né? À noite é quando eu tô querendo brincar. Então, eu acabei tentando escrever de dia, não consegui. Aí tive um problema de vista também e não consegui escrever. E veio a pandemia. Eu tô trabalhando em home office. E daí eu tive que me adequar, porque todo mundo na aula online, né? Eu tendo home office, e daí de noite estou exausta, porque eu tive que assumir um monte de atividades que eu não precisava assumir antes, tarefas domésticas, que antes eu passava o dia no trabalho, meus filhos passavam o dia na escola. E daí eu pensei assim, eu vou ter que me adequar. E aí eu comecei a escrever no horário que dá. Então eu sou assim, eu escrevo um pouco de manhã no intervalo do almoço, eu escrevo um pouco à tarde, eu escrevo um pouco à noite, no horário que dá. Tem dia que eu não escrevo nada, mas tudo isso sem culpa, porque a história fica aqui na minha cabeça. Eu tô tomando banho e tô pensando nela. Aí às vezes a minha filha, ou meu filho, ou meu marido fala comigo, vem cá, mas eu tô falando com você, você não tá prestando atenção. Eu falei, ai, desculpa, eu tô pensando na minha história, na minha personagem, porque eu lembrei de uma coisa. E às vezes alguma coisa que a pessoa fala comigo, eu lembro, opa, eu posso. Olha, por que eu não tive isso? Eu corro lá no livro e mexo num capítulo, porque alguém falou alguma coisa que me deu uma ideia. E eu sou conhecida mesmo por ser distraída, aérea, quando eu não estou trabalhando. Quando eu estou trabalhando, eu presto muita atenção, eu sou muito focada. Mas se eu estiver conversando com você, ou se eu estiver aqui em casa fazendo alguma coisa, eu sou aquela que queima coisa, eu sou aquela que vou comprar uma coisa, trago outra. Eu sou super distraída, porque tudo para mim é história. Tudo para mim é história. Eu vou no lugar, tô na fila, alguém começa a conversar com o outro, eu ouço a história e começo a prestar atenção, começo a querer mudar a história dos outros. Às vezes eu quero dar um conselho, não dou, né? Mas eu penso.
E aí eu tô vendo aqui a aula da minha filha ou do meu filho online e tô ouvindo, pensando, meu Deus, mas é mesmo isso? Olha que legal, sabe? E daí isso tudo para mim vira história. Ou história que eu vou Que legal. contar para alguém, ou história que eu vou escrever. Ah, engraçado, eu tenho um pouco disso daí que você falou, sabia? Sigo esse cara, mas essa coisa de escrever para mim é, eu gosto assim de ser umas coisas meio que crônicas, sabe? Do que está acontecendo no dia. Mas de viajar, criar uma história, etc., não flui para mim. É interessante isso. Eu acho muito louco. Cabeça de escritor é uma coisa que eu sempre gosto. Por isso que eu acho que eu tenho esse canal aqui agora da gente estar conversando, né? É porque as pessoas têm esse prazer de conhecer, sabe? Essa, 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 esse mundo do autor que às vezes só eu, o editor, e poucos têm o prazer de Verdade. conhecer, sabe? E eu quero te agradecer. A gente já está chegando aí, já estamos aqui, sabe quanto tempo? A gente já tem 1h10 que a gente já está batendo papo. Nossa, que E papo bom, agora, né? e aí a gente vai chegar, vamos fazer o nosso sorteio aqui, né? Do nosso livro. E aí a gente não Como que vai ser? combinou como é que vai ser. Ó, eu adoro essa coisa do zodíaco. Então, Hum, quem tiver aí e for o primeiro que aparecer aqui no meu comentário, que falar que for qual é como é que chama? Eu queria que fosse um canceriano, mas aí não tem tanta gente para a gente fazer isso. Então, eu acho que quem colocar o seu signo é, aqui para a gente, o que você acha dessa? Quem colocar aqui o nosso signo, Marcos Linhares, não vale você entrar no não, sorteio, viu? mas Tagore, a gente vai sortear risco calculado, né? Risco calculado, risco calculado. A, a minha personagem, justamente, ela é do signo de Escorpião, justamente porque tem essa coisa do zodíaco mesmo. Eu, quando construí a personagem, eu pensei na personalidade da pessoa desse signo. Será que não tem ninguém aí de Escorpião, assim, para mandar primeiro dizer, eu sou do signo de Escorpião, nasci no dia tal para ganhar esse livro e ver se a Não Valentina sei, não realmente sei, não tem esse sei, não sei. perfil? Será? Será que alguém, porque também não vale mentir, hein, gente? Não vale mentir, É, tem que ser não de vai. verdade. É. O Marcos Será que Linhares tem não alguém? vale, porque o Marcos Linhares já tem. Então ele está fora da Já nossa, tem da autografado, fora, né? Faz da tempo que eu não fora. falo com o Marcos, faz tempo. Oi, Marcos. Ele está aqui, está Saudade. falando, já falou um monte aqui, já falou dos livros que ele gosta também, né? Tem que agradecer aqui o monte de gente, Elê Mascarenhas, Graziela Albertin, Rosângela Lima, Eu Alexandre vi que o Lobão está Alexandre aqui também. Lobão Ó, tá aí. O Lobão está Eu aqui tenho a Bíblia do também. escritor do Alexandre Lobão, É, maravilhosa, exatamente. Ixi, excelente. o Eu tenho Alexandre está aqui, ó. aqui. Gabriela, Sonho em Poesia. A, a Rafa está aqui também. Paula. É um bando de gente. Eu tenho medo de apertar isso aqui outra vez eu apertei aqui um negócio e eu não consegui voltar. Você acredita nisso? Então, Mas apareceu deixa eu ver. alguém aí do signo de Deixa eu ver, Escorpião? deixa eu ver. Agora. Peraí. Eu estou puxando aqui para baixo as pessoas que escreveram. Peraí aqui, ó. Tá. Aí o Marco escreveu aqui, ó. Recomendo a Elaine. Elaine, você, tá, Claro Elaine? que eu já A li Alice leitura dos Munro, contos. já li sim, também já li. Premiadíssima, uma senhora fantástica, né? Eu já li sim alguns contos dela. Não lembrei dela no momento, mas li sim, li. Alguns são incríveis, mas eu li sim. Então, e aí a gente vai. Deixa eu ver aqui. Eu tô. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que não tem ninguém de escorpião. Eu acho que a Hum, gente vai ter que pedir para alguém aqui falar. E a gente tem aqui. Eu tenho uma pessoa que eu gostaria de dar um livro que está aqui comigo sempre. E é a Vers, que ela estava aqui sempre comigo. Toda vez que a gente está aqui, ela vem, entra, fala, conversa, manda, que é a Vers, que fala sobre livros também. E eu acho que a gente vai fazer um livro para ela, Elaine. Então vamos fazer assim, tá? Agora vamos combinar? Você vai dar um Vamos. livro autografado para uma pessoa que você escolheu. E eu vou dar um livro autografado para uma pessoa que eu escolhi, porque eu tenho aqui uns livros também que eu às vezes presenteio. Ou Legal. sim, aí eu tenho aqui. Então você dá Eu um vou dar para livro a e eu dou Fers e outro. você vai dar para quem?
Tem aqui, Aí ó. você vê aí, sorteio aí que eu não sei fazer sorteio. Ó, tem a Cheme Mendonça, não sei o que é. Xi É a Sheila Mendonça. Mendonça, sim, é Ela uma já tem teu amiga livro? querida. Eu não sei se ela tem risco calculado, mas eu sei que ela tem da trilogia. Eu, Xi, você inclusive, tem o levei livro para dela? ela, né, Sheila? Se você não tiver, esse livro vai ser seu. Ela também é escritora, revisora. Ah, é? É. Ah, É, que sim. legal. Bom saber, bom saber. Seja bem-vinda. Então, e, Elaine, eu acho que deixa aí o teu. Ah, Ela não não tem. Então tem, olha pronto. aí. Pronto, ela não tem. Então é da Xê. Xê, e seu signo? Manda seu signo aí que a gente fica com curiosidade. E Elaine, então eu queria te agradecer, agradecer Eu que tenho que te por essa agradecer, tá, nossa Glória? estreia no mundo da internet, dos vídeos, te Sim. agradecer por ter escolhido a Tagore Editora para fazer esse livro lindíssimo, que eu sou muito orgulhoso de ter trabalhado nele e hoje está ser um dos mais belos livros que eu já publiquei. Tá com você. E ela é libriana também. Caramba, eu vou te falar, viu? Eu tava conversando, outro fiz uma live, quem ganhou foi um libriano que foi você acho que conhece o Daniel Barros. Ah, conheço o Daniel, escritor também aqui de Então, Brasília, fizemos um sorteio, ele, pá, querido. foi ele que ganhou. Aí eu falei, eita. Marcos Então, Linhares também é escritor muito bom também, me deu um livro de exatamente, mas ele presente não maravilhoso. vai ganhar livro, tá proibido. Ele já tem, e ele sabe que ele pode ligar para mim que a gente resolve qualquer livro que ele quiser aqui, emprestado, dado. Marcos é muito querido. Legal. Então, e te agradecer se você quiser deixar uma mensagem para as meninas ou deixar uma mensagem. Ah, você tem que falar das tuas redes sociais, onde é que te encontra, como é que fala com você, como é que né, faz essas conexões para deixar aqui para o pessoal também poder te conectar, né? Ah, sim, eu tenho uma página de escritora no Facebook que é Elaine Lesbão, que eu posto frases, pensamentos, às vezes são frases dos meus livros, às vezes são frases que eu penso assim do nada, eu vou lá e publico. E também no Instagram, Elaine Lesbão também. Colocando meu nome no Google, você vai achar meu Facebook pessoal, que eu aceito muitos escritores, muitos leitores no meu Facebook pessoal. Tem também no Facebook página de autor também. Tem também no Instagram. Só botar Elaine Lesbão. E tem escritores DF, que a gente não está movimentando muito a página, porque a gente vivia de ir em Bienal, de fazer evento, e com tudo parado, a página também está parada. Mas qualquer canal que a pessoa me contactar, e-mail, porque assim, elainelesbão@gmail.com. Elaine Lesbão, página de autor. Elaine Lesbão, Instagram. Então não tem muita dificuldade. Legal. Lesbão não é muito comum, então É fica verdade, esse fácil de Lesbão achar. vem da onde? Da onde que é? Ele, Elesbão é português. Por incrível que pareça, eu fiz a árvore genealógica da minha família, achei, né? Fiz aquele exame de DNA e fui achando. E o meu tataravô era português, veio para o Brasil para assumir, ser juiz da comarca de Minas, acho que a cidade era Conselheiro Lafayette, e lá eu tenho Lá uma perto família da Bahia. gigante. Não, Conselheiro Lafayette é Minas. Eu Então, mas. tenho eu tenho um monte de parente em Minas. Eu achei primo do meu pai, eu achei a família toda do meu avô e da minha avó, que era italiana também. Eu achei os parentes lá com esse teste genético, foi incrível. Então eu descobri que Elesbão, que não achava nunca, Elesbão é português. E Siqueira também, que também é meu sobrenome, também é português. Então, Ah, que Elesbão de legal. Siqueira era meu Você é tataravô. português chama dos quatro costados, né? E É, é engraçado que e é forte, né? Esse Elesbão. é É forte. forte. E se Forte pra você caramba. perceber, não foi intenção da minha mãe, mas Elaine Elesbão é ela, né? E ele. Ela de Elaine e ele de Elesbão. Eu tenho os Ah, dois é elementos verdade. aí sem querer. Ela e ele. Não foi intenção dele do meu pai nem da minha mãe, mas tem ela e ele aí. Isso. Eu tenho os dois elementos aí. Que legal. Eu não tinha percebido. Que legal. Pronome Adorei. masculino e feminino. Que legal. Muito, muito louco. Mano, não te sabia. Elaine, gratidão.
Gratidão Muitíssimo obrigado minha, pelo seu né? tempo. Muito obrigada por ter me convidado. Gente, adorei rever os amigos. Tá, agora vem a prolixa. Adorei rever os amigos. Foi muito bom estrear essa live com o Tagore. Gente, o Tagore é fantástico. Se você for publicar um livro algum dia e quiser uma aula do que é ser escritor, do que é publicar um livro, você tem que sentar com esse homem e conversar, porque ele ama os livros, ama. Então, ele sabe todo o Agradeço, agradeço. processo. E ele é muito carinhoso e é uma pessoa de uma educação e de uma gentileza ímpar, como poucos. Ele é um gentleman. Obrigado, Helene. Agradeço muitíssimo. Nós não combinamos isso, viu, gente? Não, de Essa jeito nenhum, propaganda não foi gente. combinada. Não, não é, Muitíssimo mas obrigado. Mas é um prazer poder compartilhar com todo mundo essa coisa tão fantástica que eu tenho como editor, de poder conhecer pessoas que nem você, né, que tem essa obrigada. visão tão única do mundo, né? E é uma que traz essa sua bagagem do livro para que a gente possa trazer mais, né? Trazer mais, como é que fala? Mais beleza e mais cor para isso, né? Que através desses livros, da forma que você vê e da forma que você ajuda, porque eu sei que você ajuda várias escritoras, você está nesse mundo não só para você, né? Mas você também está para os Não, outros, você está se doando. sim, disponível. Perguntar, ligar, mandar mensagem, eu sempre respondo. Eu não sou uma Legal. pessoa muito de vídeo, mas eu sou uma pessoa muito de responder escrevendo. Eu não mando nem áudio, mas escrevendo vai Eu assim. também. Eu sou, não sou do homem do áudio, mas te agradeço novamente. Valeu, Marcos. Um beijão para todo Beijo, mundo. gente. Obrigado. Um abraço. Até a próxima, né? Até a próxima.